esposa, orando pelo esposo, glória. Glória a Deus, vamos colocar de pé, fazer essa oração, em Santa Ceia. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, sim, Deus amado, apresentando, meu Deus, a vida do seu servo, do seu filho, que se colocou à disposição nesta noite como instrumento, que vai trazer o alimento espiritual, meu Deus, da sua igreja, Senhor. Que o Senhor venha usar, meu Deus, a vida dele, a boca dele, Senhor, o corpo todo. Que o Senhor venha falar com a tua igreja de uma forma que nós venhamos sair daqui, meu Deus, glorificando o seu nome, te exaltando, Senhor. Noite de te glorificar, Pai. Noite de agradecimento, noite de gratidão. Nós entregamos tudo nas suas mãos, como já foi feito no início do culto, Senhor. Nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, aplaudo, Senhor. Te agradecemos, já crendo que o Senhor já está falando nas nossas corações. Amém? Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa noite. Pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu já vou pedir para que os irmãos peguem a palavra de Deus. Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 64. Eu gostaria de intitular essa mensagem como A Porta dos Desesperados. Veio isso na minha mente, eu coloquei aqui como um título, né? Bem verdade é que essa porta, ou as portas dos desesperados no plural, porque para o desesperado existem muitas portas, não é verdade? Mas para quem não está desesperado, está tranquilo, está em paz, só existe uma única porta, né? Então a porta dos desesperados tem tudo a ver com a realidade daquele que não foi pacificado ainda no seu espírito, aquele que ainda não aprendeu a confiar no Senhor, aquele que ainda tem dúvidas, aquele que ainda não sabe qual o sentido para a sua vida, daqueles que ainda não reconhecem qual é o seu verdadeiro alvo. Isaías, capítulo de número 64, seria o final da mensagem, mas eu vou fazer do final o início. E eu espero que dê certo e o nome do Senhor seja glorificado. Isaías 64 mostra a nossa realidade, a realidade da humanidade, a realidade de todos os homens, no sentido genérico, homens e mulheres. Esse texto mostra a realidade dos habitantes do planeta Terra. E o que o texto diz aqui, que é tão antigo, ele é relevante e ele ao mesmo tempo é atual para os dias de hoje, porque a realidade da humanidade não houve mudança no que diz respeito para a melhor. Bem verdade é que as roupas, as vestes mudaram. Se você pegar a realidade das roupas que os povos antigos usavam com a realidade das roupas, hoje mudou muito. Se você for parar para analisar a tecnologia, o avanço da ciência, lembrando que o homem primitivo lá atrás aprendeu a fazer fogo com duas pedras, raspando uma na outra. Hoje, tudo isso mudou. Hoje é fácil fazer qualquer coisa. Então mudou-se o tempo, mas não mudou-se a realidade do ser humano. É o mesmo ser humano, apenas agora vestido. É o mesmo ser humano agora, apenas trabalhado, modificado nesse sentido. E nesse sentido, não tem
como esse homem se aproximar de Deus. Ele vai continuar como o homem do passado, distante do Senhor. Veja só o que está escrito em Isaías, capítulo 64, a partir do versículo de número 6. Está escrito assim. E quando nós lemos isso, nós percebemos que isso tem a ver com a gente, porque está falando sobre nós. Olha só o que está escrito: mas todos nós somos como quem? É triste ou não é? É triste, porque isso não tem nada a ver com o fato de não se tomar um banho, porque se assim o fosse, então não carregaria nenhum tipo de peso, muito pelo contrário. Mas não tem nada a ver com a realidade de não se banhar. Isso aqui carrega uma realidade de uma outra sujeira, oculta, escondida, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver, mas que o Senhor nosso Deus, Ele enxerga, Ele vê, e Ele vê nos detalhes. A nossa irmã Edna falou uma frase aqui, e eu iria repetir, mas eu esqueci a frase. Mas ela falou uma frase aqui, eu não sei se ela lembra a frase que ela falou, mas ela falou uma frase aqui que carregava esse significado. Não sei se ela lembra. Você lembra a frase que foi dita dentro do texto que você leu aqui? Isso, do texto de Romanos. Você leu o texto e falou uma frase aqui, e a frase carregava esse sentido. Mas enfim, a minha memória parece que não está muito boa, mas eu ouvi. E ele diz o seguinte: e todas as nossas justiças, a nossa forma de justiça, ele diz que é como trapo de imundícia. E um trapo de imundícia naquela época era considerado o absorvente que as mulheres usam no dia de hoje. Na época antiga, elas usavam um trapo que era para estancar aquele fluxo do sangue. E depois, o que era feito com esse trapo de imundícia? Era jogado fora, ele era descartado, significando dizer que ele não tinha serventia, não valia para absolutamente nada, a não ser para carregar nele o que? A imundícia. Ele está dizendo que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia, e a gente agora consegue entender que a nossa justiça não serve para absolutamente nada. A nossa justiça, ela é descartável. A nossa justiça não carrega nela a justiça de Deus. E ele diz mais ainda, olha só: e todos nós murchamos. Ele não diz que nós florescemos, mas nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só, as nossas iniquidades estão nos carregando, estão nos conduzindo, estão nos transportando, estão nos levando de um lado para o outro. Sendo assim, conseguimos entender que estamos sendo conduzidos, guiados, não pelo Espírito de Deus, mas pelas nossas próprias iniquidades. E as iniquidades é uma produção humana, tem tudo a ver com a natureza humana, tem tudo a ver com a realidade daquilo que o ser humano acredita ser certo ou errado. E são essas iniquidades que produzem a frieza no coração da humanidade, afastando a humanidade de Deus. Porque o que está escrito é o seguinte: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, e hoje podemos dizer que está congelando, não é? O amor de muitos, por causa do aumento da iniquidade. Eu disse que isso é uma coisa do passado. Em Gênesis capítulo 6, ele diz que Deus olhou para o homem que ele havia criado, e houve uma tristeza no coração de Deus, porque Deus viu que a mente do homem, os pensamentos do homem
aquilo que ele carregava no coração era mal, todos os dias, continuamente, todos os dias era mal. Assim está escrito lá. Então veja que o que nós produzimos é iniquidade, e a nossa justiça ela é baseada nas iniquidades. E ele diz no versículo 7: já ninguém há que invoque o teu nome. As pessoas não estão mais fazendo isso. Que se desperte, que se detenha. E aí ele diz assim: Senhor, por que esconde de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? Sabe o que ele está dizendo aqui? É interessante, parece que ele entende a condição humana que está se dissolvendo, está derretendo. E ele diz: Senhor, o Senhor não está vendo isso que está acontecendo? E parece que o Senhor esconde o seu rosto, o Senhor não está olhando para nós, o Senhor parece que não está fazendo absolutamente nada. E enquanto o Senhor não faz nada, as nossas iniquidades, ele diz, elas vão nos dissolvendo, elas vão nos reduzindo, elas vão nos transformando em absolutamente nada. Mas essa é a visão do profeta. Mas será que Deus escondeu o rosto? Será que os olhos de Deus não estão voltados mais para essa humanidade? É claro que está, mas a iniquidade impede as pessoas de verem isso, como está em Isaías 59, que diz que os olhos do Senhor, Ele está olhando para nós, e as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. Muito pelo contrário, Deus está com seus ouvidos em perfeito estado, não estão ensurdecidos para que Ele não possa ouvir. Mas Ele diz que o que nos separa de Deus é a nossa iniquidade. Eu estou dizendo isso e frisando isso para que você entenda que isso tem a ver com a realidade da humanidade, que não tem como excluir essa verdade. E aí ele diz no versículo 8: mas agora, Senhor, e essa deve ser a nossa oração, Tu és o nosso Pai, nós somos apenas o barro, e Tu és o nosso oleiro, significando dizer, há uma esperança. Há uma esperança quando se reconhece como sendo aquele que está na condição de pecador. E quando se reconhece a realidade de Deus como sendo o grande oleiro, o grande arquiteto do céu. Quando se reconhece como sendo o barro. E quando ele diz nós estamos derretendo, dissolvendo, é a realidade do barro, que está perdendo a sua forma, está derretendo. Mas agora, Senhor, Tu és o oleiro, nós somos o barro. Existe uma esperança, como está em Jeremias capítulo 18. Ele pode pegar o barro, Ele pode fazer do barro um vaso absolutamente novo. Ele pode mudar a realidade da humanidade, Ele pode mudar a nossa realidade. E por que nós estamos aqui reunidos nessa noite? Você está na sua casa, ou tantas outras pessoas estão em algum lugar cultuando a Deus de alguma forma, porque há uma esperança, não só para os que ouvem, mas para aqueles que ainda não ouviram, porque essa é a nossa oração, não somente nós, mas aqueles que estão do lado de fora também, aqueles que não te conhecem ainda, porque nós cremos na capacidade que o Senhor nosso Deus Ele tem de mudar, de transformar, de dar sentido, de dar um novo nome para as coisas. Afinal de contas, glória a Deus, nosso Deus é especialista, e é Ele quem diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E Paulo, reconhecendo isso, ele diz: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura ele é.
Ele é o único que pode dar sentido para nossas vidas. Mas as nossas iniquidades, as nossas justiças que são baseadas nas nossas iniquidades, nos impede de viver essa transformação, essa mudança. É por isso que o que Deus pede é para que haja em nós um coração arrependido, um coração contrito, quebrantado, não rejeitará o Senhor. É por isso que Ele diz que se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele se deixará ser achado por nós e fará mudar em nós a nossa realidade e dará a nós um fim do qual nós esperamos. Sinceramente, eu poderia perguntar, como numa enquete, numa entrevista, não só para nós mesmos, mas para os que estão do lado de fora: essa é a vida que realmente nós gostaríamos de ter? A vida que nós estamos tendo? Será que é? E se houver uma sinceridade, nós vamos perceber que a vida que nós queremos, ela está escondida no Senhor, não no mundo. Porque enquanto nós procuramos a nossa vida no mundo, nós não a vamos encontrar. Só vamos encontrar a nossa vida no Senhor. É por isso que Ele diz que a nossa vida, ela está escondida no Senhor. E aqueles que buscam o Senhor, eles acham essa vida, eles acham essa bênção que eles esperam e não sabem interpretá-la, nem muito menos discerni-la. Ele diz: Tu és o nosso Pai, e nós barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. E assim nos reconhecemos como sendo criaturas de Deus, criadas por Deus. No versículo 9: Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre do que? Da iniquidade, do nosso pecado. Não te lembre para sempre, porque senão nós ficaremos de fora. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, embora pecadores, embora sendo aqueles que praticam a iniquidade, embora a nossa justiça seja como um trapo de imundícia, podemos ainda invocar o nome do Senhor e dizer: Tu és o nosso Pai e nós somos o teu povo. Essa realidade será constatada naquele dia quando nós estivermos no Senhor, porque Ele diz que aqueles que servem a Ele naquele dia serão poupados, como um pai poupa um filho a quem Ele ama. E Ele diz que naquele dia nós seremos como um tesouro guardado, escondido pelo Senhor. Ele nos será por Pai e nós o seremos por filho. Irmãos, nós em outro tempo não éramos povo de Deus, e a realidade hoje é que nós somos povo de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor de Deus. Aleluia. Deus, Ele continua com um olhar de ternura, de amor, querendo abraçar o seu povo, mas o povo não quer. O povo até reclama dos seus próprios pecados, porque de que se queixa o homem, está escrito, senão dos seus próprios pecados. Ele não se queixa de Deus, ele se queixa de Deus no que diz respeito à murmuração, por não compreender que o que ele vive não tem nada a ver com uma colheita dada por Deus, mas tem a ver com uma escolha que foi feita por Ele. O que o Senhor tem para mim e para você é o bem dessa terra. E Ele diz em Isaías 19: Deves e me ouvirdes,
comereis o bem dessa terra. Mas se não o quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. E aí eu fiquei aqui no fim da mensagem, nem cheguei no início. E uma pergunta que se faz é a seguinte: por quê? Porque eu entendo algo. Deus, Ele fala de uma forma simples. Nós somos capazes de entender. E o que nós precisamos de fato e de verdade não é nem ouvir muito, é apenas ouvir. O que é o que se diz? Aquele que tem ouvido, ouça. E é um ouvir diferente de somente se escutar. É de um ouvir e falar, entendi. E não somente dizer entendi, mas dizer, eu abraço isso. Isso vai fazer parte da minha vida. Mesmo carregando a sua realidade, Deus quer que você carregue a essência dele na sua vida. Porque, como eu disse, nós somos barros. E Paulo vai dizer que a excelência do poder de Deus, ela está dentro desse vaso de barro. E o que tem valor não está no vaso, mas no que está dentro do vaso. Nós somos o bom perfume de Cristo. É o perfume de Cristo que exala através de nós. É a palavra de Cristo que vaza através das nossas vidas. E aí eu consigo entender o que Paulo diz: miserável homem que eu sou. Porque ele reconhece que nele não habita bem algum. E que toda a vontade dele é contraditória à vontade de Deus. Porque o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mais o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele reconhece que se ele não faz o bem, é porque nele habita o pecado, a iniquidade. Mas ele decide confiar no Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui o tempo todo é que há esperança. E a minha esposa disse aqui também, no início, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos que acreditar que as coisas, elas podem ser diferentes. Ontem, eu estava no caminho da casa do meu irmão, e a Simone falou, você vai trazer uma mensagem lá, e eu nem lembrava, e me veio uma frase na mente, e eu rapidamente escrevi no celular, e dessa frase eu trouxe uma mensagem. E a frase que veio à minha mente foi diante de uma realidade da qual eu vivi essa semana, e a mensagem era mais ou menos assim, dizia assim: infelizmente, a justiça no mundo, ela só serve os interesses daqueles que não têm responsabilidades e nem compromissos com a vida humana. Essa foi a frase. E eu comecei a entender que essa frase tinha todo sentido, porque a justiça que há no mundo não é a justiça que há de Deus. A justiça que há no mundo é essa, que é como um trapo de imundícia, que favorece o interesse daquele que ocupa um lugar de poder. E sendo assim, quem sofre é o pobre, é o necessitado. Há uma distorção muito grande, e essa distorção ela se dá justamente por conta dessa justiça que há no mundo. Sendo assim, Romanos capítulo de número 12, está escrito: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma oferta, é uma entrega, seu corpo, a vida. E ele diz assim, como um sacrifício não morto, não é só quando morre, vivo. E ele diz que fazendo isso como um culto racional, com a razão, com o seu sentido perfeito, não é embriagado, entorpecido, não é tomado por alguma coisa que fez você tomar essa decisão sem ter consciência do que estava fazendo. Ele não está falando de agir pelo emocionalismo. Ele está dizendo não, é pela compreensão, é pelo discernimento e entendimento, que é a melhor coisa a se fazer.
Eu tenho um copo de veneno, eu tenho um copo d'água. A razão, a consciência, o discernimento me faz escolher a água, porque ali é veneno. E o que ele está dizendo é justamente isso. Não é uma escolha que se faz brincando de unidunité. Minha mãe mandou escolher esse, eu vou escolher esse. Não, não se brinca com Deus e o diabo dessa forma. Se escolhe Deus porque se sabe quem é Deus, e rejeita o diabo porque se sabe quem é o diabo. É com consciência. Ele diz que é um culto racional. E aí no versículo 2 ele diz o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados, ou transformai-o pela renovação do vosso entendimento. E alguém diz assim para mim: eu não me conformo com esse mundo. E eu digo: tem eu. Porque nós não devemos nos conformar com o mundo. E por que nós não nos conformamos com o mundo? Porque no mundo as coisas são invertidas. A justiça do mundo não é justiça. Na maioria das vezes é justicismo, mas não é justiça. E é uma justiça que não faz a justiça da forma como se deveria fazer. E aí ele diz que nós devemos mudar a realidade desse mundo, transformar esse mundo, ou transformar o nosso mundo com uma renovação do nosso entendimento. Essa renovação do entendimento, ele está falando de um entendimento novo. Ele está falando não de algo que nós já tínhamos, mas de algo que nós passamos a possuir. De um entendimento que não veio da nossa elucubração, inteligência, sabedoria, mas que veio de uma outra direção, que não é terreno, mas que é dos céus. É a palavra de Deus que pode causar isso. Esse novo entendimento que nos confronta, que nos provoca na maioria das vezes. A irmã Edna falou isso, que nós temos que ser provocados, não é? Confrontados por isso. E nos confronta, porque nós nascemos aqui nesse mundo e recebemos a cultura e toda a realidade desse mundo inserida nas nossas vidas. Então todo o nosso olhar, toda a nossa forma de agir nesse mundo é de acordo com aquilo que recebemos do mundo, que foi desaprovado por Deus. E Deus, ele diz que nós agora, com um novo entendimento, com uma nova mente, nós devemos agora agir nesse mundo, trabalhar nesse mundo. Mas não dá. Parece que não, porque nós estamos cheios daquilo que nós aprendemos, daquilo que nos aculturou esse mundo. Isso gera um conflito muito grande na nossa existência, porque muitas vezes sabemos que o certo é fazer o que Deus está falando, mas não fazemos. Não é porque não se sabe, mas é porque nós ainda estamos cheios daquilo que seja a nossa justiça. Deus diz perdoa, Deus diz abraça, Deus diz acolhe. Aí a nossa justiça diz: não dá, não vou fazer isso não. Eu vou fazer em partes, eu vou fazer mais ou menos. É meia boca, é crangambiar, é as coisas de qualquer jeito. E Deus diz: não é assim. Não é o perdão do seu jeito, não é as coisas da sua maneira, é da maneira de Deus. O que eu quero que os irmãos entendam é que nós estamos todos na mesma situação, como nós havíamos lido aqui em Isaías. Não há um justo sequer. E qual é a causa de Deus? É o resgate, é a salvação de homens e mulheres. Ele disse: eu não vim para destruir a alma dos homens, mas eu vim para salvá-los. A causa do reino de Deus é salvar a vida. Quando ele diz assim: olha, se teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, ele não está dizendo que isso é a sua vontade, até mesmo porque é o teu inimigo, mas é a vontade dele, de que esse teu inimigo, através do seu gesto de bondade, que não vem de você, mas que vem de Deus, o transforme, porque o que ele espera de você é um tiro nas costas, é uma facada. Mas o que você vai oferecer para ele é o que Jesus o ofereceria, é a outra face. E muitas vezes nós não entendemos, porque a causa do reino, ela é muito maior do
do que aquilo que nós carregamos como reputação, ou o que vão pensar de mim. E na maioria das vezes eu me deparo com pessoas dizendo para mim: mas o que vão falar de mim? Mas eles vão dizer isso. Olha só, agora vão falar isso. E a gente se preocupa com o que as pessoas vão falar. E aí a gente não se sujeita a Deus. A gente continua se sujeitando a essa outra figura, a essa outra realidade de Deus, que não é Deus. Mas o que vão dizer? Eu não tenho que me preocupar com o que vão dizer. Hoje eu dizia para minha esposa, Jó, ele tinha 10 filhos. Ele apresentava oferta pelos filhos dele. Os filhos dele morreram, todos os 10. Ele não ficou culpando Deus. O que cabia a ele fazer, ele fez. Ele não culpou Deus. Ele disse: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o que aconteceu foi uma fatalidade. Foi algo que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. A casa caiu. Como a igreja cai, como tanta coisa acontece. Eles eram a bola da vez, sim. Mas isso não é o fim. É só uma fatalidade. E aí ele não culpa Deus, ele não transfere aquilo para Deus. Muito pelo contrário, ele segue adiante. E eu dizia para ela que nós precisamos entender isso. Entender a causa. E não o que acontece o tempo todo. A causa é muito mais importante do que os acontecimentos. Tem gente morrendo para todo lado. E tal, é câncer comendo, consumindo. É pessoas perdendo, ficando desempregadas. É isso, é aquilo outro. É um monte de coisa acontecendo. Mas e aí? Nós temos que pensar na causa. Qual é a causa do reino? É vida. Vamos pensar em quem está respirando, quem está vivo. Quem foi? Foi. Deus tomou. Deixa com Ele. Mas o que está diante de nós compete a cada um de nós. O mundo está passando por um monte de coisas. Nós vimos aí os Estados Unidos está se aproximando lá da Venezuela, querendo pegar o presidente da Venezuela, que é o Nicolás Maduro. Nós vemos ele se escondendo. Nós vemos milhares de pessoas, milhões de pessoas sendo chamadas, que eram reservistas e que vão possivelmente participar de uma eventual guerra. E aí eles acham que o que eles estão fazendo ali é sendo patriotas, agindo pela pátria, mas que vão tudo morrer por uma causa que não é uma causa, por um líder que não é um líder. E aí eu vejo eles sorrindo quando você assiste a reportagem, aquelas pessoas sorrindo, como quem diz está feliz, indo, como alguém que está se sacrificando por absolutamente nada, por uma causa que não é uma causa de verdade, mas que está se sacrificando em favor da iniquidade. E nós não entendemos isso. Quantas coisas estão acontecendo? Essa é a justiça. É isso que as pessoas estão fazendo no mundo. Elas sorriem, caminhando na direção de uma morte, de uma possível morte que não vai produzir nenhum tipo de benefício. Nós recebemos um novo entendimento, e esse entendimento faz a gente ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo, meu irmão, é olhar para o mundo de uma forma diferente. A justiça que está presente aqui nesse mundo, e ele diz para nós não nos conformarmos com ela, porque é uma justiça que anda maquiada, é uma justiça que usa máscara, que se traveste com uma roupa que é chamativa, que tem a cara de que é justiça, mas que não é, que nunca foi. É uma justiça que se camufla muito bem, que fica quase imperceptível ao nosso olhar, e em muitos casos até mesmo chega a nos convencer de que é uma justiça. Porém, nós sabemos que não é, e nós só sabemos por causa dos seus frutos. Não é por causa de um julgamento qualquer, de aparência. O que Jesus falou, a árvore se conhece pelos seus frutos. E é assim que nós conhecemos, é assim que nós sabemos. Para nós finalizarmos, entra aquela questão que é uma coisa do passado, que não mudou aí até hoje,
que era um drama vivido pelos profetas, por aqueles grandes líderes do passado, e continua sendo hoje. A pergunta é: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Parece que essas coisas vão acontecer e ninguém vai fazer nada, como o Abacuque disse: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Porque parece que Deus não escuta, porque nada acontece, quando na verdade Deus, Ele está ouvindo. Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Por que razão o Senhor mostra a minha iniquidade e me faz ver a opressão? Por que Deus nos faz ver essas coisas e parece que não acontece nada? E eu digo que nós somos privilegiados e ao mesmo tempo sofremos por causa daquilo que nós estamos vendo. E não podemos fazer nada porque somos impotentes diante dessa realidade. Mas nós temos que avisar as pessoas. Nós temos que dizer: olha, cuidado, está acontecendo isso. E as pessoas parecem que não estão vendo, que estão desapercebidas, pois que a destruição e a violência estão diante de mim. E aí ele fala de um monte de coisas que vão acontecer naquela época. Também havendo que suscite contenda ou litígio, por causa da lei que se afrouxa, uma lei frouxa, e um juiz que nunca se manifesta, um juízo que não se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta distorcido. Essa é uma grande distorção daquilo que nós chamamos de justiça. Como eu disse, aquele que deveria ser favorecido, na maioria das vezes não é. E aquele que não era para ser favorecido, ele sai tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Mas a grande pergunta é: Senhor, até quando? Até quando? E a resposta é: enquanto estivermos no mundo, que Ele diz no mundo, tereis aflições. Até sairmos desse mundo, essa é a realidade que nós iremos viver. A resposta é dada por Jesus: até quando? Até quando? Até quando? Até você terminar a sua estadia aqui nesse mundo, até você cumprir os seus dias aqui nessa terra, até você terminar a sua missão. Aí sim haverá uma grande mudança. Porque enquanto isso não acontecer, essa distorção do ser vai continuar acontecendo e cada vez só vai mais piorando. Abacuque, ele vai dizer assim: olha, por que o Senhor olha para os que procedem alevosamente, te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por quê? O Senhor não faz nada. É o que eu disse. Deus, Ele quer salvar, não destruir. O homem já vem destruído. Ele já nasce com essa realidade de destruição. O que Deus quer fazer? Ele quer salvar. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E aí Deus mostra para Abacuque que haverá um momento, que haverá um juízo. Ele vai dizer lá que os caldeus vão vir, vão massacrar o povo. Mas não é essa a realidade que nós vamos viver agora. É uma realidade que já aconteceu, se cumpriu lá atrás. Hoje Deus não vai esmagar ninguém. O esmagar alguém hoje é o convertendo, é o transformando, é o fazendo dele um vaso novo, uma pessoa melhor. Essa é a vontade de Deus. Isso aconteceu na vida de Asaf também, que por um instante tirou os olhos dele do Senhor e passou a desejar a vida do outro, a ter o que o outro não tinha. Ele começou a acreditar que vida de verdade era que os outros estavam vivendo e não ele. E ele chega ao cúmulo de dizer: em vão eu lavei as minhas mãos na inocência, em vão eu santifiquei o meu coração, eu guardei o meu coração. E aí o que vai se dizer é que ele vai dizer: bom, é esses camaradas que estão aí fazendo mal, cometendo crime, que estão praticando a injustiça, eles sim. Mas aí chega um momento que ele tem um encontro com Deus, e Deus diz a ele: olha, sabe o que vai acontecer no futuro, muito próximo? Sabe qual vai ser o final da impiedade daqueles que cometem esses crimes se não se arrependerem?
E aí começou a mostrar para ele o que iria acontecer. Aí ele se assustou. Aí ele disse: ah, Senhor, agora eu compreendi. Não vou mais sujar minhas mãos, eu vou manter ela limpa. E aí ele começa a entender que o coração dele havia azedado. Irmãos, se nós olharmos para a nossa volta e tudo que está acontecendo e começarmos a tirar os olhos do Senhor, porque foi lido aqui que nós devemos olhar para o Senhor, que é o autor, o consumador da nossa fé. Se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor, o nosso coração corre o risco do quê? De azedar. E é do nosso coração que procede as saídas para a vida. Então nós temos que tomar todo cuidado. Ele diz: olha, assim o meu coração se azedou e eu sinto picadas nas minhas entranhas. Assim eu me embruteci e nada sabia e fiquei como um animal perante ti. Toda e qualquer pessoa que tira os olhos do Senhor e que passa a olhar de uma forma distorcida para a realidade desse mundo, desejando esse mundo, olha o que ele vai dizer: que se torna um animal diante de Deus, um ser irracional, embrutecido, raivoso, cheio de cólera. Ele diz que esse é o tipo de pessoa que você vai se transformando. Por isso nós temos que continuar olhando para o Senhor. Mas no momento que ele compreende tudo o que vai acontecer, aí então ele diz assim: todavia eu estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem eu tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje mais do que a ti. A minha confiança está no Senhor, Deus, para anunciar as tuas obras. E aí a gente vê ele falando: agora, com todo entendimento, eu não tenho outro bem além de ti. E para aquele que achava que o Senhor estava ausente, ele diz: o Senhor está de contínuo comigo. Ele percebeu que a presença de Deus não é por um momento, mas é o tempo todo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jó também passa por essa situação, sendo quem ele era, mas quando Deus se revela a ele, ele também vai dizer: eu falei de coisas que eu não tinha ciência, conhecimento, daquilo que eu não compreendia, daquilo que eu não sabia, daquilo que era mais elevado. E ele diz: agora que os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza, eu não sou nada. Sabe por quê? Porque agora eu sei que tudo podes. Glória a Deus. E nenhum dos teus pensamentos ou dos seus planos pode ser impedidos. Deixa os planos de Deus ele se cumprir na tua vida. No mundo teremos aflição. No mundo nós temos que buscar justiça no mundo. Mas como buscar justiça no mundo corrompido como esse? Que não há justiça. O juiz aqui nesse mundo é iníquo. Em Lucas capítulo 18 mostra a figura de uma mulher piedosa com uma causa que tinha significado e sentido, que tem que ir até um juiz iníquo, que não teme a Deus, não respeita os homens e não respeita ninguém, e que se acha que está acima de tudo e de todos. Ela tem que ir até esse homem, e ela vai. Se ela olhasse para esse homem, ela desistiria da sua causa. Mas quando ela vai até esse homem, ela vai olhando para a sua causa. E isso é uma diferença muito grande. A gente consegue enfrentar o juiz iníquo porque nós sabemos que a nossa causa tem valor. Nós não a abandonamos. E foi o que ela fez. Ela disse: vale a pena, e eu vou até o fim. E Jesus disse que isso era perseverança, porque ela não esmoreceu. E ele disse que nós devemos seguir o exemplo dela, que é orar sempre e nunca esmorecer. É ter bom ânimo. Ela foi uma vez, duas vezes, três vezes, a causa é a mesma. Ela não mudou a causa. Até que o juiz, em algum momento, ele falou: eu vou atender essa mulher, porque ela está me molestando. Eu não temo Deus, eu não respeito ninguém, mas eu vou atender essa mulher. Não é porque ela é forte, não é porque eu não suporto mais ver ela na minha porta. Eu não suporto ouvir a voz dela. E aí ele atendeu ela. E aquela mulher, ela saiu de lá com a sua vitória, com a sua causa atendida.
Aí o Senhor Jesus, contando essa parábola, ele diz assim: prestem atenção, ouçam o que disse o juiz iníquo, o injusto juiz. Aí ele vai dizer o seguinte: se ele atendeu essa mulher, não fará o Senhor, que não é um juiz iníquo, que é um juiz que pratica a justiça de verdade, não fará o Senhor justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles, Ele fará justiça. Aí eu falei sobre a porta dos desesperados. Os desesperados, eles quando batem na porta e diante da sua causa, eles vão tendo paciência, eles vão entrando em tudo que é porta. E cada um desses desesperados que entram por uma porta dessa, eles não saem de lá melhor, eles saem mais desesperados. Eles não saem lá com o problema resolvido, mas saem de lá com mais um problema para se enfrentar. Isso quando consegue sair daquela porta pela qual eles entraram. Mas a boa notícia é que hoje nós não precisamos mais procurar o juiz iníquo. Nós não precisamos agir como desesperado, procurando qualquer porta para tentar sair ou melhorar a situação da qual nós estamos vivendo, ou ter uma causa atendida. Hoje nós sabemos quem é a porta. A nossa porta hoje, ela existe, ela é real, ela é verdadeira. Essa porta não é um mito, Jesus não é um mito, Ele é uma verdade. Nós estamos aqui cultuando aquilo que cremos, não aquilo que nos apresentaram como uma história da carochinha. Em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará vida, achará pastagem, achará um lugar de descanso. Hoje você não precisa ir ao juiz iníquo, você pode ir até Jesus. E você pode fazer isso do lugar aonde você está. Não importa o local, porque ele disse que está procurando os verdadeiros adoradores, que não escolhem no CNPJ um lugar para poder cultuar Ele, para Ele o atender. Não. Ele está dizendo que os verdadeiros adoradores podem invocar Ele agora. E essa porta, essa mulher com a sua insistência, ela demonstrou uma coisa que está lá em Apocalipse: com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Quando se tem uma causa e sabe que essa causa é verdadeira, a porta está aberta. Ela não se fecha, é com pouca força. Foi assim que a mulher do fluxo de sangue achou a porta aberta. Ela tinha uma causa, ela estava carregando a morte e ela queria a vida. A causa dela era a vida. Eu quero a vida a qualquer custo. E como foi dito aqui, não só a lepra, como o fluxo de sangue era uma coisa que era reprovada. Havia uma condenação muito grande no passado. Essas pessoas poderiam ser apedrejadas e morrerem se elas se aproximassem de alguém. Eram considerados imundos. Mas essa mulher que era considerada imunda, lembra do trapo de imundícia? Que era a nossa realidade. A realidade dessa mulher imunda, ela vai até Jesus, corre todos os riscos. Sabe o que acontece? Ela só vai com o único pensamento: vão me apedrejar? Não. Se eu tocar nele, eu serei curado. Que seja o teu pensamento hoje: se eu me aproximar de Jesus, minha vida vai ser mudada. Não olhe para as pessoas que estão à volta, a multidão. Não era esse o olhar dela. O olhar dela era para Jesus. Se eu chegar nele, é nele, eu vou ser curado. Porque se eu pensar no apedrejamento, eu não vou. Se eu pensar no que as pessoas podem fazer comigo, eu não vou. E ela foi. Tocou em Jesus. Veio uma força que ela não sabe dar hoje. Mas pela fé, a fé faz essas coisas. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, tremendo, ela teve coragem de dizer: foi eu. E ela disse: foi eu, sabe por quê? Porque ela sabia que não ia ser mais apedrejada. Ela já havia sentido que o mal já tinha saído do corpo dela. Quem chega em Jesus pode abrir sua boca e pode mostrar a sua cara, porque ninguém mais vai ver a tua lepra. As pessoas vão ver você curado, transformado, com um vaso novo. Jesus é a porta, Ele é a nossa saída, Ele é o nosso escape. Só basta você querer. A escolha é pessoal.
ela é de cada um de nós. Cada um tem a sua forma de ver, enxergar, e de crer, e acreditar, e de agir. Eu não sei qual vai ser a sua escolha, mas eu já fiz a minha. E eu espero que a tua escolha, assim como a minha escolha, elas venham promover a vida em nós, e não a morte. Afinal de contas, seguir Jesus tem que ser um projeto fascinante para a nossa vida. Tem que ser algo extraordinário. Perseguir Jesus não pode ser um projeto que se transforma em morte, mas sim um projeto que se transforma em vida. Vamos orar, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor, estamos aqui reunidos essa noite em teu nome, e viemos aqui, Senhor, com um único intuito e objetivo, que era dizer que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Reconhecemos as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas limitações e quem nós somos. Reconhecemos, meu Deus, que muitas vezes o que nós falamos não se escreve, Senhor. Reconhecemos, meu Deus, que toda essa distorção do nosso ser, ela é causada por causa do molde desse mundo. Afinal de contas, todo mundo passa por esse molde. Mas nós aprendemos aqui que o Senhor é aquele que pode dar uma nova forma para cada um de nós. E isso acontece a partir de uma entrega verdadeira. E nós estamos fazendo isso. Pessoas estão fazendo isso agora, porque estão reconhecendo que através desse culto racional, onde eu entrego a minha vida a Ti, eu não recebo a morte, mas eu recebo uma vida melhor. E é isso que nós precisamos, Senhor. De uma vida pacificada. Não queremos guardar o desespero, a ansiedade, não queremos acumular esse monte de questionamentos que provocam em nós depressão, medo, insegurança e que nos faz desmaiar, Senhor Deus, diante dos homens. Nós queremos olhar para Ti, porque a Tua palavra nos garante que aqueles que esperam em Ti renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, eles subirão como asas, como de águia, Senhor. Aqueles que aguardam em Ti, meu Deus, eles seguem adiante, mesmo com pouca força. Venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos perdoar, Senhor. A oração de Abacuque agora se torna nossa, Senhor. Nós somos o Teu povo, somos criaturas, meu Deus, que foram feitas pelas Tuas mãos. O Senhor é o grande oleiro, nós somos o vaso. Senhor, muda a nossa condição, Senhor. Nós não queremos morrer, não, Senhor Deus, dessa forma tão tímida, não, Senhor. Não, nós queremos ver o bem do Senhor. E sim, nós poderemos dizer como Simeão disse agora: pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, a consolação chegando. Resgata homens e mulheres agora dentro da realidade que eles estão vivendo, Senhor Deus. Muda a realidade do mal, converte a morte em vida, Senhor Deus. Transforma o viver, o ser dessa pessoa. Em nome de Jesus nós profetizamos um Brasil, uma nação, as nações transformadas pelo Teu poder e pelo Teu Evangelho, Senhor. Começando em mim, começando em nós, Senhor, realiza a Tua obra, meu Deus. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos guarde nesse tempo, Senhor. E não permita que nós venhamos sabotar, que nós venhamos ser o diabo de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a perseverar, a ser, meu Deus, insistentes naquilo que é certo, Senhor, mesmo com as nossas fragilidades e fraquezas, Senhor. Nos ajuda a vencer o pecado que de tão perto nos rodeia, Senhor. Como foi dito aqui, há uma grande nuvem de testemunho. Meu Deus, nós estamos sendo assistidos o tempo todo. Assim como o Senhor enviou os anjos que socorreram Jesus no deserto, no momento da tentação, venha nos socorrer. E que no momento da tentação, Senhor, nós venhamos ter força para dizer: não! Eu não vou permitir que esse mal venha me sequestrar. Eu não vou permitir que esse mal arranque um pedaço de mim, porque muitas vezes parece que nós estamos sendo tirados pedacinhos, Senhor, até não sobrar nada. Mas, Senhor, estanque esse mal, Senhor Deus, que o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, proporcione vida em nós e sentido para nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e nós celebramos a vida nesse momento e nós declaramos: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Jesus com alegria.
Amém? Vamos louvar o Senhor através da ceia agora. Graças a Deus. Nós estamos em um número pequeno aqui, mas os que estão aqui presentes, pelo pouco que sabem, conseguem discernir a realidade da ceia do Senhor, que tipifica o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Tudo isso aconteceu para que nós tivéssemos a vida. Tudo isso que aconteceu tem a ver com o que o nosso irmão Cláudio leu aqui em Lucas, 24. Quando ele fala dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se revela a eles, e quando ele diz, era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse e morresse, mas ressuscitasse. E ele ressuscitou, ele vive, ele reina para todo sempre, é um momento de alegria. E a vida do Senhor habitando na nossa vida, porque esse gesto, esse ato, não é de comer um pão, mas no mundo espiritual é o corpo de Cristo. Não é um simples suco de uva, mas é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Isso pode nos curar, isso pode revolucionar nossas vidas. Então, com discernimento, nós vamos participar da ceia do Senhor, com esse desejo no coração ardente de nós nos transformarmos em pessoas melhores. Vamos orar nesse momento, vamos apresentar o pão, vamos apresentar o suco, vamos pedir para o Senhor realizar a coisa. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um mês, Senhor, fazendo menção do seu nome. Estamos aqui para participar do corpo e sangue de Cristo. Uma ordenança que o Senhor deixou para que a gente fizesse até que o Senhor venha. Senhor, abençoa os meus irmãos que estamos em comunhão aqui. Vamos participar dessa comunhão junto a Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione, que venha sobre nós uma grande abastança. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Preparou o manjar que nos trouxe e agora nos convida a cear. Graças a Deus. Vem cear. Sem os peixes apanhar, mas as vem o fogo, o peixe bom, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão nas suas mãos. Ele, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, todos nós podemos participar do pão, do corpo do Senhor.
Obrigado, Senhor, por esse sacrifício. Obrigado por esse empenho. Por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice, ele é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, todos nós podemos tomar. Pode pedir. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Aí entra a ideia do Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação. Esse é tudo preparado, já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ele Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no